Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula, sobre o modernismo. Veja que nós já falamos sobre a primeira fase, a fase chamada de fase heróica, a fase da experimentação, dos experimentos, das correntes de vanguarda, primeira fase modernista. Depois falamos da segunda fase, a fase do amadurecimento, a segunda fase modernista. E agora vamos falar da terceira fase, a terceira fase modernista. Essa fase que nós chamamos de geração de 45 ou literatura contemporânea, E nós podemos até sinalizar, de certa forma, falar de literatura contemporânea, uma literatura social de introspecção, essa literatura de 45. Então, durante esse período aconteceram várias questões, várias movimentações no cenário. Então, sobre o contexto histórico, a gente pode citar algumas coisas, no panorama mundial, e depois aqui no Brasil, em relação ao panorama mundial, tem a questão da Segunda Guerra Mundial, que ela termina, durante esse período, Temos aí a questão do fim da ditadura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai ser deposto nesse período, depois de governar 15 anos, no seu governo, ele vai ser deposto. Mas nos anos 50 ele vai concorrer de novo, à presidência. Agora ele vai concorrer e ele ganha, as eleições, Mas só que ele não suporta as pressões dos seus opositores e vai suicidar-se. Não aguenta a pressão, e vai suicidar-se. Então, durante esse período, as transições, houveram algumas mudanças de governo. Então, uma dessas acontece no período de 1945 a 1956, que é da queda de Getúlio Vargas até assumir o governo Juscelino Kubitschek. Então, Juscelino Kubitschek vai assumir o governo em 1956, e vai realizar, algumas coisas dentro do seu governo, Ele vai fazer construções de hidrelétricas, estradas, entre outras coisas. Ele vai incentivar algumas questões, instalações de fábricas, Isso se dá no governo de Juscelino Kubitschek, Percebe-se um clima moderno, um clima democrático dentro do seu governo, e ele vai favorecer algumas artes, ele vai incentivar, no seu governo ele incentiva o cinema, o teatro, Nesse período surge a Bossa Nova, Então vão acontecer várias mudanças dentro desse contexto aí. E percebemos aí a literatura, vai marcar presença aí também, paralelamente a esses acontecimentos, Então a literatura vai se renovar também dentro desse contexto, sobretudo com alguns autores importantes, que nós veremos, Aqui vamos citar Guimarães Rosa, Clarice Lispector, São autores importantes, desse período. Não só ela, mas existem alguns outros, mas citando esses dois aí.
principalmente, né? Muito bem. De 1961 a 1964, né, entra quem para o governo? Entra Jânio Quadros, que 7 meses depois vai renunciar, né? 7 meses depois, Jânio Quadros renuncia o cargo e entra João Goulart, que vai assumir o governo. Então é um período de mudanças, né? De governo, mudanças políticas, de posturas, de aberturas de algumas questões, mas durante de 1964 a 1984, agora os militares estarão no poder, né? O Brasil foi governado durante esse período, pelos militares, né? Então, dentro do governo desses militares, nós podemos citar aí Castelo Branco, de 64 a 67, Costa e Silva, de 67 a 69, Garrastas Médici, de 69 a 64, o presidente Ernesto Geisel, né? Ernesto Geisel, de 74 a 79, essa época já era nascido, lembro do presidente Ernesto Geisel, e João Batista Figueiredo, é claro que eu lembro. Então há essa transição, né, durante esse período de 1964 a 1984, dessas questões, né? Então o contexto histórico se dá, né, nesse clima, né, de mudança de governo, na questão do Brasil, questão mundial, panorama mundial, fim da Segunda Guerra Mundial, né? Esse período também tem a questão da Guerra Fria, né? Várias movimentações no mundo, né, fazem parte desse período, né? Muito bem. Em relação a esse período, nós observamos algumas características, né? Existem algumas características em relação a esse período, né? E uma delas, nós vamos ver a questão das problemáticas sociais, né? A questão da denúncia social vão aparecer, mas é importante falar que essa geração é de 45, eles vão retomar algumas coisas. Lembra que lá na fase heróica, né? Lá na fase heróica aparece o que? A desconstrução da forma clássica, né? Dos parnasianos, por exemplo, né? O soneto, né? Aquela questão da forma, né? Dos quartetos, dos tercetos, a rima, a métrica, né? As palavras rebuscadas, uma obra, um texto muito bem trabalhado, despreocupado simplesmente com a estrutura do texto, né? A arte pela arte, né? Será retomada aqui na terceira geração, né? Será retomada na terceira geração por quem? Pelos autores, né? Nesse período, eu vou citar um deles, João Cabral de Melo Neto, né? Temos aqui, João Cabral de Melo Neto, um desses autores, que é conhecido como engenheiro da palavra, né? É um engenheiro da palavra, ele que tinha essa ideia de que para que uma obra, né, fosse bem valorizada, ela deveria ser bem trabalhada, né? Trabalhar bem a obra. Então ele vai retomar essa questão do formato, né? O retorno à forma poética clássica, né? No caso aqui é o retorno da forma poética clássica. João Cabral de Melo Neto, ele vai retomar essa formalidade no escrever, ele vai trabalhar, ele acha que para que tenha uma boa obra, ela tem que ser bem trabalhada, né? Bem estruturada, e a única diferença, né, que as obras de João Cabral de Melo Neto, elas vão ter um tema, né? Vão estar relacionadas às questões
vão sinalizar algumas questões sociais diferentes dos parnasianos. Ele retoma a métrica, mas a objetividade, né, em suas obras, mas é uma literatura comprometida também com as questões diferentes dos parnasianos, né? Então, vemos aí na obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, né, essas questões da denúncia, né, do homem nordestino, né, que vai atrás de melhores condições de vida e só encontra a morte no caminho, né? Ele vai encontrar a morte, ele vai encontrar miséria. O único emprego que ele vai encontrar no meio do caminho é o emprego de coveiro. Então, no decorrer dessa obra, vem a questão da denúncia das questões sociais por meio de João Cabral de Melo Neto, ok? Tem a questão das sondagens psicológicas, né? Podemos citar aí Clarice Lispector. Agora, o homem da terceira geração, ele vai colocar em segundo lugar, né, esse espaço exterior, né? Em algumas obras vamos perceber que passa a ser em segundo plano, né, a questão do exterior, dentro dessa característica da sondagem psicológica, né? Alguns autores, né, ele vai centrar-se no espaço mental do personagem, ele vai querer trazer à tona, mostrar, dar ênfase às características psicológicas desse personagem. Ele vai realçar no seu texto essas características psicológicas, né? Então, o trabalho dessa sondagem psicológica, né? Eu vou comentar algumas dessas características, né? O realismo fantástico, né? A questão da verossimilhança, né? De trazer o mais próximo do real, também é uma das características desse período, né? Dentro deles está essa questão aí, né, também das experimentações artísticas, né? No caso, na ficção experimental, né? No realismo fantástico, né? A presença dos contos. Então, todas essas características vão fazer parte agora dessa geração, dessa terceira geração modernista, né? E temos autores como autores importantes aí, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Citei esses, tem mais alguns, mas eu citei esses aqui para vocês. Mas depois que começarmos a falar dos autores, uma outra videoaula, né, em relação a texto e características, né, aprofundaremos cada autor, né? Então, durante esse período, né, existe a questão da prosa também, ela que vai predominar, ela que vai ser mais usada durante esse período, né? A prosa e a poesia, mas ela que foi mais explorada durante esse período, né? E ela vai ser dividida em 3 partes, né? Nesse contexto, vão escrever a prosa urbana, a prosa regionalista e a prosa intimista. Prosa urbana, prosa regionalista e prosa intimista. Ok? Nós vamos falar sobre esse tipo de assunto, né? Sobre as prosas e falar sobre na nossa próxima videoaula. Ok? Então fica aqui por hoje, né? A geração de 45, apenas uma introdução do contexto histórico, algumas características, né? Como vai se dar, né, nesse período, né? A retomada de algumas questões, por exemplo, a forma poética, o retorno do passado, né? O retorno ao passado, as questões passadistas, o academicismo, todas serão características agora dessa terceira geração e que nós aprofundaremos nas próximas aulas. Hoje é apenas uma pequena introdução à terceira fase do modernismo, então eu preciso frisar também nas provas, né, que poderá vir geração de 45, não das provas aqui, qualquer prova de concurso, né?
geração de 45 ou literatura contemporânea. As duas expressões servem para definir essa terceira fase, né? Classificar essa terceira fase, né? Então, o que precisa ficar entendido hoje, nessa videoaula, né? De como se dá o contexto histórico, né? O contexto histórico, que vão refletir nas obras também, né? Que período se deu, né? Como se deu nesse período, né? As mudanças de governo, as movimentações do mundo, né? No Brasil e no mundo, né? A questão das guerras, das revoluções, né? Vários acontecimentos, né? A legalidade política, né? E logo depois a ditadura militar, né? Várias mudanças aconteceram, né? E vão refletir também dentro das obras desse período, ok? E na nossa aula online, na sala de dúvidas, né? Vai ser mais de uma dúvida. Nós falaremos também um pouco sobre esse assunto e vamos aprofundar, né, lá e na próxima videoaula também, falando dos autores dessa terceira geração e de suas obras, ok? Então termino aqui por hoje a nossa videoaula. Um forte abraço em todos.